Oi, gente! Bem-vindo a mais um novo episódio do Artcast. Hoje, hoje o conteúdo é arte no voo. E para nos ajudar a explicar um pouquinho melhor desse tema, nós chamamos dois convidados, o Derek e a Gabi. Oi, gente. Olá, Então vamos lá. bom, Gabi, fala de novo. para começar, o que é arte novel? Bom, a Arte Nouveau foi um movimento artístico e cultural que surgiu no final do século XIX, principalmente na Europa. Ele buscava criar uma estética nova, então diferente dos estilos históricos que eram muito mais utilizados naquela época. E Derek, e de onde vem esse nome arte no voo? Então, Art Nouveau significa arte nova em francês. O nome representa justamente a intenção do movimento de romper com os modelos anteriores e criar uma nova linguagem mais moderna. Gabi, em qual período teve mais destaque esse movimento? Bom, ele teve seu auge aproximadamente entre 1890 e 1910, um período marcado pela industrialização, pelo crescimento da cidade e por muitas mudanças da sociedade e da artística. E quais são as principais características desse movimento? As principais características são as linhas curvas e as silhuetas, umas formas orgânicas assim, inspiradas na natureza, o uso de flores, folhas e outros elementos naturais, além de uma grande preocupação com os detalhes decorativos. Por que a natureza é tão presente na arte nouveau? Bom, porque os artistas buscavam uma estética mais natural e dinâmica. Então, em vez de utilizar apenas formas geométricas rígidas, eles observavam plantas, flores, animais, e o movimento da natureza passava por formas mais fluidas. E a arte no voo aparece apenas nas artes visuais? Não, ela esteve presente em várias áreas como arquitetura, design de interiores, mobiliário, joalheria, pintura, ilustrações, cartazes e objetos decorativos variados. E qual é a relação entre a arte nouveau e a arquitetura? A arquitetura foi uma das áreas em que o movimento mais se destacou. Os arquitetos procuravam integrar estrutura e decoração. Então, eles utilizavam curvas, vitrais, elementos naturais, trabalhando ferro trabalhado e outros detalhes ornamentais para integrar mais esse movimento. E Derek, conta pra gente, quais arquitetos são muito importantes nesse movimento? Alguns dos principais nomes mais comentados da Arte Nouveau são o Victor Horta, na Bélgica, o Hector Guimard, na França, o Anthony Gaudi, na Espanha, e cada um desenvolveu uma interpretação própria da Arte Nouveau. Gabi, a gente pode citar algum exemplo conhecido de arte nouveau? Bom, um exemplo muito conhecido são as entradas de metrô de Paris, projetada pelo Hector Guimard. Elas utilizam formas curvas e elementos que lembram plantas, criando uma identidade visual bastante característica de lá. Derek, e o Anthony Gaudí também pode ser mencionado, relacionado a esse movimento? Com toda certeza, o Gaudí desenvolveu uma arquitetura muito particular, com formas orgânicas, curvas e inspiradas também na natureza. Algumas de suas obras apresentam fortes características associadas à arte nouveau, embora seu trabalho tenha características próprias. Acho que isso que transforma ele em um dos maiores nomes da arte nouveau. Ah, sim. Mas qual é a relação da arte nouveau e a industrialização? Bom, era uma relação bastante interessante. O movimento surgiu justamente durante o avanço da industrialização, mas muitos artistas valorizavam o trabalho artesanal. Então, ao mesmo tempo, novos materiais e técnicas industriais como o ferro e o vidro possibilitaram novas formas de criação. Então, a arte renovou, misturava elementos artesanais com industriais? Exatamente, essa combinação permitiu criar objetos e construções que tinham tanto funcionalidade quanto a preocupação artística e decorativa. Gabi, e como a arte nouveau influenciou o design de interiores? O movimento buscava criar ambientes em que diferentes elementos conversassem entre si.
Então, os móveis, as luminárias, os vitrais, revestimentos e objetos decorativos podiam seguir as mesmas formas e curvas orgânicas. Mas seria possível aplicar a arte Renovou em um ambiente atualmente? Olha, eu acredito que sim. Podemos reinterpretar suas características utilizando, por exemplo, móveis com linhas curvas, luminárias orgânicas, detalhes inspirados em folhas e flores, madeira, vidro e metais. Não é necessário reproduzir exatamente o ambiente antigo, mas trazer essa reinterpretação para os dias atuais. E a Arte Nouveau chegou no Brasil? Sim, ele chegou ao Brasil principalmente no início do século XX. Ele influenciou algumas construções, elementos decorativos, objetos e trabalhos gráficos. Porém, muitas vezes, suas características foram misturadas com outros estilos. Ah, mas por que a arte Renovou foi importante para a história da arte e do design? Porque ele ajudou a romper com a reprodução de estilos históricos e incentivou a criação de uma linguagem artística mais moderna. Também aproximou a arte dos objetos e espaços do cotidiano. E por que a gente ainda vê influência do Nouveau atualmente? Bom, porque seus princípios continuam interessantes para o design. Então, as formas orgânicas, as linhas curvas e a integração entre arte e personalidade ainda são utilizadas em móveis, arquitetura, interiores e objetos contemporâneos. E para finalizar, gente, se vocês pudessem resumir a arte Renovou em poucas palavras, como definiriam? Eu diria que é um movimento marcado pela busca por uma arte nova, com forte inspiração na natureza e nas formas orgânicas. Bom, e eu acrescentaria que ele procurava integrar a arte, a arquitetura, a decoração e objetos do cotidiano, mostrando que a funcionalidade também poderia estar acompanhada de uma beleza e expressão artística. Então podemos concluir que a Arte Nouveau foi muito mais que um estilo decorativo. Ele representou uma nova maneira de pensar entre a arte, a arquitetura, design e a vida cotidiana. E é isso, gente. Esse foi o nosso podcast aqui do Artcast. Obrigada por acompanhar. Até a próxima! Tchau!